Hoje, sábado, dia 12 de outubro, dia das crianças, né? Dia também que o SBT trouxe o Chaves de volta. Para quem estava assistindo, né, hoje à tarde, deve ter visto aí o Chaves de volta no SBT. Mas não é sobre o Chaves que a gente vai falar hoje, né? É sobre a Fazenda. E sim, gente, deixa eu te contar uma coisa ali na Fazenda, né? O Sacha ali, durante a festa, conversou com a Flora, tentou dar uma engambeladinha ali na Flora e tal. Não sei se ele conseguiu, tá? Pelo menos até agora, até pelo menos onde eu vi, tá? O Sacha meio que, assim, deu a versão dele dos fatos, deu a versão dele ali da forma como as coisas aconteceram, mas só. Não falaram lá muita coisa mais, não. Além disso, né, teve lá o beijo. Coisa, tá? Vamos ser sinceros. Não foi lá, meu Deus, nossa, que beijão. Não foi lá grande coisa, não. Mas rolou o beijo da Gisele com o Zac. A Luana deu uma surtada com esse beijo. E aí, o fato da Luana ter dado uma surtada com esse beijo já provocou aí uma briga entre as duas. As duas pediram desculpas depois, uma para outra. Mas ainda assim já ficou ali uma rusguinha assim deste tamanho, né? Uma rusga deste tamanho assim. Fora isso, também ficou uma rusguinha entre o Zac e a Babi. Suelen definiu o seu novo alvo. Parece que agora eles vão deixar de bater no Sacha, exatamente porque entenderam que podem transformar o Sacha no favorito, então preferiram deixar o Sacha morrer ali afogado. Pelo menos isso, né? E várias outras coisas aí que rolaram. E o tal segredo da Luana, ela própria revelou. Então eu vou te contar aí, te mostrar o trecho do vídeo, inclusive, aonde ela própria revela esse segredo, né? Porque foi com isso que a Gisele ameaçou durante a madrugada. Mas vamos começar, gente, direto com essa história aí da festa, né? Porque foi essa história da festa que movimentou um pouquinho as coisas ali. Isso já começou ontem à noite. Naquela hora do começo da festa, a Flora foi conversar com o Sacha. E aí, ela foi dizer assim pra ele que ela acha que ela foi muito mal interpretada ali em alguns momentos do jogo, que ela acha que ela foi mal interpretada também nas falas que ela teve com relação a ele e tal. Porque o Sacha falou algumas coisas ali. Lembra lá na fala dele, na quinta-feira? Aquelas perguntas ardidas ali que a Galisteu fez pra ele? Uma das falas, por exemplo, ele disse e deu a entender que as meninas se afastaram dele com medo de se queimarem, por ele meio que já está um pouquinho queimado. Então, ele tem até um pouco de razão quando ele fala isso, quando ele aponta isso nas meninas, e aí ele joga isso na cara, o que ele também tem razão quando ele faz isso, né? Eu acho que, inclusive, ele faz muito bem em jogar isso na cara delas. E aí elas dizem assim que, como isso é um jogo individual, às vezes eles têm medo assim de falar, eles têm medo assim de errar, de se posicionar errado, mas que ainda assim isso não resume quem ela é lá dentro. Mas ainda assim ela não vai aproveitar do jogo para jogar contra os princípios, quanto tudo aquilo que ela tá certa ou errada, quanto tudo aquilo que ela acredita e tal. E aí o Sacha disse que ele ficou chateado pra caramba com ela, porque as pessoas ali acabaram também achando que ele era uma pessoa tóxica sem ele ser. E aí, de fato, né, isso aí realmente aconteceu, tá? Não dá pra dizer que não, porque isso realmente aconteceu. E aí a Flora diz que, diferente de tudo que ela viu ali, as pessoas apedrejando ele, as pessoas caindo, jogando ali pra cima dele e tal, ela não foi ali chegar e fazer isso com ele.
A única coisa que ela fez foi só não falar, foi só não querer se aproximar dele. E aí ela disse que mesmo assim, em outros momentos, ela tentou chegar ali e conversar com ele, falar algumas coisas para ele, mas que infelizmente ele não compreendeu. Ele não compreendeu, não entendeu aonde ela queria chegar. E aí ele continua dizendo, né, que ela até pode ter tentado conversar com ele e tal, mas não era só a conversa que ele estava atrás. Que ele disse que ficou magoado com ela, com a Suelen, não foi por causa dos votos, não foi por causa do que aconteceu, mas porque ele ficou vários e vários dias na cama, com todo mundo cantando, e ninguém foi capaz de ir lá dar um abraço nele. Disse ele, como amigo, eu não teria feito isso com ninguém. Você pode tentar em outros momentos, mas faltou este momento aí de amizade. Aí a Flora disse que foi por isso que ela não foi procurá-lo, exatamente por ele não pensar outras coisas sobre ela. E aí o Sasha disse que tiveram vários momentos que ele precisou do apoio dela, que ele precisou aí da amizade dela e ela não estava lá. E que foi isso que machucou ela. E aí a Flora até concorda. Eu acredito que sim, disse ela. E aí o Sasha disse, na minha cabeça eu pensei, essas pessoas não estão vindo falar comigo porque estão com medo de se queimar. A Flora negou que estava com medo de se queimar por falar com o Sasha. Ela negou, mas no fundo, ela realmente estava assim com medo de se queimar por causa dele. E aí ela fala assim, honestamente, a Su é uma grande amiga minha, mas nem tudo o que ela faz eu vou passar pano, assim como nem tudo o que eu fizer ela vai passar pano. Tem que deixar claro que são pessoas diferentes, com opiniões diferentes. O que ela está fazendo, se está certo ou se está errado, é problema dela. Se você chamar ela para conversar, você se resolve aí com ela. Aí disse o Sasha, eu não vou procurar ela para conversar. Viu o que ela fez comigo na cozinha? Se referindo ao problema que os dois tiveram. Eu te contei nesse vídeo aqui, né, o barraco que rolou na cozinha. Mas, enfim, a Flora tenta dizer que ela não é culpada pelos problemas que ele teve ali com relação aos votos que ele levou. E sim, pode até ser que ela realmente não seja culpada. Ela realmente não tem culpa dos votos que ele levou. Mas o que ele está reclamando não é o fato dos votos que ele levou. Ele está reclamando de outra coisa. Da falta de solidariedade das pessoas que se disseram amigas dele e no final não foram tão amigas assim. Porque se tivessem sido amigas mesmo, não teriam agido da maneira que agiu. E aí depois ela disse que gostava muito dele, que aí ela disse que conversou com o Gui e o Yuri, que o jogo segue e que ele tinha que ficar bem. E que ontem, quando ele tinha voltado da roça, ela disse que achou ele muito agressivo, mas que isso faz parte do jogo, porque ele tinha apanhado a semana inteira. E aí ele conseguiu voltar e tem mais é que botar pra fuder mesmo. Mas não quer dizer que ela concordasse com a atitude dele. E aí ele até fala no ao vivo, mas foi exatamente isso que eu falei. Não precisava concordar comigo ou passar pano pra mim. Eu só queria que conversassem comigo, que se vocês fossem amigos, conversassem e me dessem um abraço. Eu só esperava um abraço e uma conversa de amigo. No fim das contas aí, os dois se resolveram. Bote muitas aspas aí, porque assim, eles conversaram, mas no fim das contas, o grande problema é que o Sasha, ele jogou na cara da Flora o que ele não gosta delas. E aí eu vou ter que concordar com o Sasha, porque tem uma coisa que realmente me incomoda muito, tanto na Flora quanto na Suelen, mas muito mais na Suelen do que na Flora, que é o levantamento de pautas. Vocês já repararam uma coisa que a Suelen faz muito na Fazenda? Levantar pautas. Tudo ela quer levantar uma pauta.
tudo. Toda a confusão que acontece ali na fazenda, ela dá um jeito de botar uma pauta ali, né? E aí o Sasha diz que a Suelen precisa tomar cuidado ao atacá-lo levantando pautas. Disse o Sasha, ela precisa tomar cuidado também, viu? Não é porque eu sou um homem branco que ela é uma mulher preta que ela pode ficar me humilhando e me desrespeitando e achando que vai sair ilesa. Eu não vou falar nada, vou calar a minha boca e ela vai se fuder sozinha. E nesse ponto ele tem razão, tá? Porque assim, tem muita gente ali, especialmente que crê nessa coisa aí das redes sociais. Ah, porque eu sou de minoria, representando uma minoria aqui eu vou falar o que eu quiser, porque eu vou estar protegido por isso. Não, gente, não pode, você não pode ficar aí desrespeitando e humilhando as outras pessoas, apenas porque você acha que você está lacrando em cima disso. E a Suelen, ela fala muito essas coisas dentro da fazenda, ela faz e tal, ela é muito exagerada com relação a isso, e isso cria um problema muito grande para ela. Disse ainda o Sasha, se ele tivesse sido o vacilão que todos disseram que ele era, ele realmente teria ido embora. Ok, né? Eu vou ter que, de novo, abrir um parêntese muito grande aqui com relação ao que ele falou, tá? Ele teria ido embora se fosse uma roça sobre ele. Não era uma roça sobre ele. Era uma roça sobre o Cauê, porque afinal o Cauê se jogou na roça. Mas se fosse uma roça sobre o Sasha, ele teria razão. Se ele realmente tivesse sido todo esse vacilão que disseram que ele era, ele teria ido embora mesmo. Só que como não era uma roça sobre ele, ele voltou. Então a gente nunca vai saber de fato qual foi o julgamento que o cara teve. Porque a roça não era sobre ele. Como o Cauê pediu para sair, o público simplesmente tirou o Cauê. Foi só o que aconteceu. E assim, por mais que a gente só vá descobrir a porcentagem que o Sasha teve nessa terceira roça no último dia da fazenda e tal, por mais que a gente só vá descobrir isso lá, o problema não é esse, gente. Não importa qual foi a porcentagem, se ele teve mais ou menos que o Zac. Isso não significa que o público deu uma certa anuência ao que ele fez ou deixou de fazer lá. A roça não era sobre ele de fato. A roça era sobre o Cauê ter pedido para sair. Isso aí, gente, foi o que a Galisteu falou no discurso dela. Até hoje, na história da Fazenda, nenhuma pessoa que se jogou na roça voltou. E foi exatamente o que aconteceu. A história se repetiu aí de novo. É sobre isso, tá? Só preciso deixar isso claro. E aí ele disse pra Flora, você não acreditou no que eu falei milhões de vezes, que eu me posicionei para Larissa várias vezes. E ele fala, vocês não acreditaram em mim, vocês não acreditaram na minha palavra, e agora vocês me massacraram por isso, e agora eu voltei, e eu tô mostrando para vocês que eu não sou esse sujeito abusivo que vocês disseram que eu era. E aí a Flora disse que ela acreditou sim, que ele não era essa pessoa abusiva, e que inclusive ela falou que ela acha que ele teria sido muito mais sincero com os sentimentos dele, que ele teria que sim deixar isso muito mais claro, mas que ela tinha falado para ele que ele era que cortar o mal pela raiz. E aí ele admite que ele sim, ele queria cortar o mal pela raiz, só que ao mesmo tempo ele também teve a vontade de conhecer a Larissa, admite que se os três ficassem ali os 3 meses, provavelmente eles teriam desenvolvido um relacionamento, que ele sentiu uma atração por ela, que ele quis conhecê-la, mas ao mesmo tempo ele teve muito medo nessa relação, mas que ele não abraçou ela sem ela querer, que ele não beijou ela sem ela querer, até porque se ele tivesse feito isso, inclusive, poderia configurar abuso. Ele não foi abusivo, tá? Em nenhum momento o Sasha foi abusivo, eu já falei pra vocês. E assim, inclusive teria sido expulso se ele tivesse forçado essa situação. E aí ele continua dizendo pra Flora, pedir desculpas pra Larissa, que ele não vai tomar porrada de 16 pessoas, sendo que das 16 pessoas, só ele ali, só a Flora, aliás,
que ele percebe que está falando a verdade e que ele vai respeitar, mas que ele não vai tolerar mais nada sobre a Suelen, especialmente esse negócio de levantamento de pauta, e que se ela continuar tentando humilhar ele por causa disso, ele vai também reagir. Disse ele que ele cagou para Suelen, que não existe mais respeito por ela e que ela, na visão dele, está no mesmo baixo nível do Zelov, que para ele é baixaria pura. Ainda disse mais, que tanto a Gisele quanto a Suelen são hipócritas. E aí ele continua falando assim, que tanto a Larissa quanto a Suelen estão ali. Ele continua contando ali a história, né, do Love com a Larissa. Disse que o que o Zelov fez com a Larissa, de xingar ela, de fazer ela vomitar e precisar de atendimento médico, foi muito feio, e que as meninas levantaram uma pauta para ele, mas não fizeram o mesmo com a Gisele, que está toda hora articulando com o Zelov, com a Suelen, e a Suelen está toda hora de papinho com ele, que ela levanta uma pauta, que ela segura uma pauta todo o tempo, porque tudo que a Suelen faz na visão do Sasha é uma hipocrisia do caralho. E aí ele diz que ficar articulando aí voto com o Zelov, com o grupinho, na visão dele, é hipocrisia pura. E que a Gisele levantou pauta da amiga de sororidade e agora fica de papinho ali com o Zelov, na visão dele, não vai aceitar de jeito nenhum e vai apontar isso na cara dela quando for necessário. E ainda mais, ele joga aí na cara da Flora. Vocês ficam me chamando de esquerdomacho. E aí ele disse que não vai entrar nesse negócio da política, mas que é muita escrotidão o que estão fazendo com ele. Ele nunca foi machista com ninguém lá dentro, que nunca foi machista com a Larissa, e que tem vezes que alguém tem que parar para falar que ele foi machista porque ele não deu a imunidade para ela. E aí ele inverte a situação, ele disse, se fosse uma mulher com o cara, se fosse ela no meu lugar, vocês jamais falariam isso. Ao contrário, vocês diriam que ela estaria certa de segurar a imunidade para ela. E o Sasha tem razão. Se fosse uma mulher, se fosse a Larissa que tivesse ganhado a prova, e aí ela tivesse prometido dar a imunidade para o Sasha, e ela não desse a imunidade para ele, ninguém estaria julgando a Larissa por ter feito isso. Ao contrário, todo mundo estaria dizendo que ela fez o correto. Ninguém estaria falando isso. Ninguém estaria dizendo que ela agiu errado. Então ele joga na cara. Vocês estão me julgando por algo que vocês estão sendo hipócritas. E ele tá com a verdade aí. Nesse ponto eu tenho que dar a mão à palmatória e eu tenho que dizer que o Sasha está correto. As meninas aí são hipócritas. Vocês jamais falariam isso. E aí depois ele fala sobre a roupa da Luana. Se fosse a Luana falando, por exemplo, se fosse ele pegou a história lá do Gilson e do Yuri. Se fosse uma mulher falando da roupa do Gilson, não seria machismo, né? Se fosse uma mulher falando isso, não teria problema, ao contrário. Se fosse, inverte a situação. Sempre inverte a situação. Se fosse uma outra mulher, se fosse o Yuri, fosse uma mulher ali falando da roupa do Gilson, não teria problema. Vocês não veriam problema nisso. E aí ele disse ali, para de ficar usando essas coisas aí de machista, racista, que vocês falam, vocês acabam esvaziando pauta. Ele não falou a palavra esvaziar pauta, tá? Mas ele alertou que as meninas precisam parar de usar essas coisas para ficar atacando os outros. E ele tem razão nisso, né? Não tem como eu não tirar a razão do Sasha nesse ponto. Eu espero, né, que a Record coloque isso na edição. Mas eu tô te falando porque eu acho que eles não vão colocar. Eu tenho quase certeza que eles não vão colocar isso na edição. Porque vocês sabem, né? A Record meio que corta essas coisas da edição. Então, assim, tô te contando aquilo que você precisa saber. O Sasha tá pé da vida com esse negócio aí de levantamento de pauta que as meninas estão fazendo. E aí,
teve um momento da festa que a Fernanda ali estava comentando com a Gisele sobre o Sacha conversando com a Flora há um tempão. E aí a Gisele disse assim, se eu fosse a Flora, eu dizia assim, amigo, um beijo, vou embora. Deixava ele falando sozinho. Aí a Babi disse que pra ela o Sacha é chato pra caralho. E aí a Gisele começa a dizer que ele é cansativo. E aí a Babi disse que ele e o Yuri enchem muito o saco. Ela disse assim, eu sei que ele é seu amigo, mas ele é um pau no cu. E aí a Gisele disse, mas o Yuri não faz nada, o que ele faz? Aí a Babi responde assim pra ele, amiga, ele fica me enchendo o saco toda hora. Ai, amiga, como é que você aguenta uma criança? Quer cuidar de uma creche? Eu adorei, inclusive, né? Não vou negar. Eu amei que ela disse que o Yuri era uma criança e que a Gisele tá querendo cuidar de uma creche. Aí depois a Suelen foi falar ali com o Fernando e disse assim que ela vai chegar com o Sacha, com o jeitinho dela, aquele jeitinho todo agressivo dela, e vai dizer assim, meu amor, eu com o meu jeitinho agressivo recebi só 2 votos, agressiva do jeito que eu sou, mas pelo menos eu sou sincera. E aí o Fernando responde assim pra ela, sabe o que eu falei pra ele quando ele falou que todo mundo não gostava de mim e me achava uma cobra? Foda-se! Ele acha que se eu ligasse para a opinião dos outros, eu era quem eu sou e vestiria o que eu visto. E aí a Suelen disse que ele foi falar de pauta ali. E aí ele falou, você fica levantando pauta. E ela responde, é claro, meu amor, que eu fico levantando pauta porque eu tenho pauta para levantar. E aí o Fernando começa a dizer assim, homem hétero, branco, querendo militar em cima da pauta dos outros, esquerdomacho. Isso também me incomoda, gente. É chato, toda hora vocês têm que usarem isso, tá? Eu acho que reality show vocês não tem que ficar usando termos de política lá. Aí a Suelen só se solidariza, só pode fazer isso por close errado e começa a chamar o Sacha de close errado. E aí o Fernando disse, eu prefiro 1000 vezes andar com o Love a suportar o Sacha. Pelo menos o Love é mais tolerável. Pelo menos o Love também não é hipócrita com relação a essas coisas. O Love diz que ele não gosta das pessoas ficarem levantando pauta, já diz logo na cara, e todo mundo sabe isso. O Zé Love nunca escondeu isso de ninguém. Aí também teve uma conversa do Zé Love com a Gisele. Ele falou, né, que acompanhou o BBB 20, que ele conheceu o Felipe Prior e tal, essas coisas todas aí. Aí depois ele falou assim, que a Gisele fez uma acusação muito séria durante a roça, ao insinuar que ele era um homem agressivo fora do programa e que talvez ela não saiba o peso que é para um homem ser chamado de agressiva. E aí ele falou mesmo assim, você me acusou de uma parada muito séria. E a Gisele depois falou assim, eu vi que de fato eu fiz isso, mas depois eu vi que você se arrependeu. E aí o Zé Love assim diz pra ela, Gisele, agressividade é algo muito sério. Um homem agressivo é algo muito sério. Eu sou casado há 10 anos, eu já tive uma esposa antes disso e eu não tenho problema na vida nenhum com mulher, nunca tive. E aí depois a Gisele tenta, né, se explicar, ela disse assim, mas eu virei e falei pro Zac, eu não gostei do que o Zé fez e eu quero falar pra ele. E aí o Love responde assim pra ela, você foi e votou em mim, eu expliquei tudo, ninguém me deu o benefício da dúvida. E aí a Gisele diz, mas aí a gente jogou pro público. E aí o Love diz assim, tudo bem, mas para jogar pro público você me acusou. Não só você, 12 pessoas me acusaram de ser agressivo. Independente de ser reality, eu não posso acusar alguém daquilo que eu não vejo. Eles vieram pra cima de mim. Tanto que ela falou pra mim que só que eu, como estava tão certo, eu não precisava ter exposto isso pra ninguém. Então ele estava chateado por causa disso. E, gente, é muito sério você acusar uma pessoa, especialmente um homem. Porque normalmente o homem ele já tem esse estigma da força, esse estigma, né, de ser forte e tal. Você chamar um homem de agressivo desse jeito, você já está colando uma imagem assim, muito complicada numa pessoa.
E o Zé Love, ele já tem essa imagem dele ser muito pavio curto. E aí você diz que o cara é agressivo, você basicamente, assim, você tá criando um problema pra ele que você realmente não sabe. Eu não sei como é a vida do Zé Love fora da fazenda. Eu não sei se ele é esse pavio curto na vida dele. Não sei como é a relação dele com a família dele. Não sei como é a relação dele com a esposa dele. Não sei como é a relação dele com os filhos dele. Então não posso acusá-lo de ser agressivo. Eu posso dizer, Zé, eu acho que o seu jogo, a forma como você aborda o jogo, por vezes me soa bastante agressiva. Mas assim, você é o seu jogo. Eu acho que o seu jogo poderia ser menos agressivo. Você pode ser mais incisivo e tal. Enfim, são formas diferentes de abordar. Eu acho que é isso que elas não estão sabendo fazer. Eu acho muito, muito ruim quando você tenta jogar essa forma aí, tá? De jogo na cara da pessoa. Eu não gosto, não gosto. Seja lá como for, ele disse que isso deixou ele, aliás, bastante incomodado. E aí, depois disso, né? Depois aí disso tudo, foi lá o after. O after começou ali bem tranquilo. Tava lá a Júlia, a Flora, eu acho que era o Zac ali, e o Gilson, eles estavam começando a fazer uma batucada ali, e aí começaram a cantar, e aí o Love saiu do quarto, aí depois a Fernanda, e aí começaram a cantar ali, aí depois começou a animar a sala, e aí saiu mais gente de dentro do quarto, e aí começou a Gisele a se aproximar ali do Gilson, e aí eles beijaram. Beijaram assim, olha, foi se posso dizer assim, um beijo mesmo. Não vou dizer assim aquele, nossa, meu Deus, que beijo de paixão, porque não era um beijo de paixão. Mas era um beijo, né? Dava pra ver que era um beijo. Por conta disso, gente, eu tenho vídeo desse momento aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que foi esse beijão aí deles, tá? Foi um beijo assim, não vou dizer assim, nossa, assim. Assim, pro meu gosto, não foi, nossa, meu Deus, que beijão, assim, mas... né, deixa eu colocar aqui pra vocês, vocês vão julgar como é que foi o beijo dos dois. Olha só. O negócio, gente, veio depois desse beijo, né? Porque foi quando a Luana, que estava já lá no quarto, dormindo, e a batucada toda da sala acordou ela ali. E aí, gente, o negócio desandou, né? O negócio ali começou a desandar. A Luana literalmente surtou e tal. E aí, depois dessa batucada toda que eles estavam fazendo ali, a Luana, a Gisele e o Zac foram pro quarto. E aí, quando a Gisele e o Zac entraram no quarto, eles começaram a se beijar de novo. Dessa vez ali, sem ter a pressão das pessoas, sem ter uma plateia olhando. E aí, presta atenção quem é que estava ali deitado no cantinho da cama. Era a Luana. E aí, o beijo parecia dessa vez estar bem mais quente, né? Bem mais quente. E aí a Luana acorda, vê que a Gisele tá beijando o Zac, ó. Você vê que ela tá beijando o Zac e beijando com gosto, né? Não é pouca coisa, não. Você vê ali que ela tá beijando com gosto, você vê ali que ela tá indo com gosto pra cima do Zac. Você vê ali que o negócio tá girando ali com gosto mesmo. E olha aí a Luana. Olha o que ela faz, ela pega o microfone, ela se levanta, vai lá, e aí ela começa a dizer, amanhã eu não quero ouvir você reclamando que ele falou mal de você, porque você é uma cínica. Você veio dizer que ele falou mal de você e agora tá beijando ele. Agora vai pra cama dele com ele. Vai pra cama dele com ele. Amanhã não venha perguntar se você tá errada ou cancelada, não. E aí ela meio que atrapalhou o momento mesmo dele ali e tal. Ela realmente atrapalhou o momento dos dois. E aí depois a Luana disse, eu falei pra ele. Aí a Luana disse, vá pra cama dele com ele e não me acorde mais.
faça esse favor para mim. E aí pronto, ela saiu e foi levar para a sala para todo mundo. Nossa, a Luana começou ali a criar esse problema, começou a falar mal assim, começou a dizer que eu tinha dito que alguém tinha falado mal do Zack. Ela não tinha falado para a Luana quem era a pessoa que ela contou que ela tinha falado mal do Zack. Mas sabe quem era essa pessoa que falou isso para ela? A Su. Então foi a Su, de fato, que deu uma aumentada nessa história. Então ela aí foi contar para todo mundo lá na sala. E aí depois ela falou: Zack, eu falei mal de você para alguma coisa? E aí o Zack: não, você não falou mal de mim. E aí ela contou a história. Não, eu perguntei pra alguém aqui, ela não revelou ali no primeiro momento. Depois ela disse que ela tinha sido a Su. Ela falou isso para as meninas ali. Ela disse: eu perguntei pra Su e tal, quem tinha sido a pessoa que tinha falado que eu tinha falado mal do Zack e tal. E aí a Su disse que alguém tinha falado que você é uma oferecida e tal. E eu não falei desse jeito. E aí ela estava contando a versão dela da história. E aí a Babi saiu e foi tentar entender o que tinha acontecido ali, né? Porque a Luana tinha surtado. E aí a Luana saiu do quarto e começou também a gritar. A Luana saiu do quarto ali e começou também a gritar. Ah, a Gisele falou que alguém tinha falado que ela tinha falado mal do Zack. Agora ela tava beijando o Zack, cínica e tal. Então elas começaram a discutir ali. E aí o Zack disse: mas eu não fiz nada, vocês é que estão falando que eu fiz. Eu não falei nada, vocês é que estão falando que eu fiz. E aí começou todo um barraco ali por causa do tal do beijo. Simplesmente porque a Luana acreditou nesse negócio que a Gisele havia falado, que alguém tinha dito que ela tinha falado mal do Zack. Então ficou uma coisa assim, um disse que me disse ali, tão grande por causa do Zack. Porque na visão ali da Gisele, o negócio foi, né? Pelo menos na visão aí do que aconteceu. A história foi assim, né? Toda essa história. A discussão foi, assim, bem grande. Porque o que foi que a Gisele contou? A Gisele disse que a Luana estava brava com ela. E aí a própria Gisele disse: não falem que eu falei mal dele e que eu sou uma cínica. E aí o Zack disse até pra Luana que ela só estava falando uma groselha. E aí o Love: mas quem foi que falou alguma coisa? E aí a Gisele: alguém falou pra mim que o Zack falou mal de mim. E aí o Love perguntou: mas quem foi que falou mal de você? Dá o nome desta pessoa pra gente. Inicialmente ela não deu o nome, depois que ela falou que tinha sido a Su. E aí ela disse assim: não, mas é mentira. E aí o Zack falou: a Luana acordou como se fosse o policial do bagulho, chata. E o Love falou: mas tem um telefone sem fio aqui. E aí a Vanessa começou a dizer: a Luana atrapalhou o clima todo ali, hein? E aí a Flora: eu não sou esse tipo de amiga. Aí o Zack começou a chamar a Luana de chata aí, insuportável. E aí a Luana começou a gritar: eu não atrapalhei nada. A Gisele vem depois encher o meu saco falando que o Zack estava falando mal dela e vem perguntar para mim se ela passou dos limites, antes que falem alguma coisa. E aí o Zack foi perguntar quem foi que falou isso. E aí a Luana disse: ela disse que falaram para ela. E por que você disse então para mim? E respondeu o Zack. E aí a Luana disse: eu só repeti pra Gisele, eu sou amiga dela, eu não sou sua amiga. Eu falei pra Gisele. E aí o Zack olha pra Luana e disse: você falou, ele falou mal de você. E aí a Luana disse: mas foi ela quem me disse que você tinha falado mal dela. Vamos esperar ela aqui, que eu não sou palhaça, não. E aí elas começaram ali o negócio, gente, que assim, foi o resto da noite, assim, só falando disso. Foi um saco, só mesmo eles falarem do que aconteceu.
E aí começou ali a briga do Zack com a Luana. E aí a Luana começou a dizer: a Gisele falou que o Zack falou isso. Se você quiser ficar com raiva de alguém, fique com raiva dela e não fique com raiva de mim. Abri a boca para dizer que eu vim espalhar. Tu não tem uma cama? Leva ela pra tua cama, me poupe, vamos esperar ela. E aí o Zack sai da conversa e disse assim na cara da Luana: ah, que se lasque. E aí a Luana: eu vou me lascar? Aí o Zack joga: ô Luana, em algum momento eu falei que você falou alguma coisa pra alguém falar que você falou? E aí a Luana começa a gritar: foi a Gisele que me disse. E aí o Zack responde assim pra ela: mas eu não tô nem aí porque eu não falei nada. E aí a Gisele começa a se explicar de novo ali. A Gisele aparece e disse ali. E aí a Gisele sai do quarto, pede para os dois pararem de brigar, mas aí as duas começam a brigar. Aí a Luana começa a dizer: ele tá mandando eu me lascar por tua causa. Tu vem me dizer que o macho tá falando mal de tu e chega ali se agarrando com ele do meu lado e vem aqui na sala falar que eu te atrapalhei. Mulher, assuma o que tu fala. E aí a Gisele: eu falei pra você que ele falou pra uma pessoa. E aí a Luana: que você é uma oferecida. Olha aí, olha, ela que falou, mande ela se lascar e não eu. E você não venha me dizer que eu atrapalhei nada não, porque quem atrapalha as coisas aqui é você, responsabilize-se pelo que você fala. Agora tu chega aqui na sala e fala: aí a Luana atrapalhou tudo, fala agora pra ele. E aí elas começaram a discutir de novo ali, e aí o negócio foi entrando no quarto. E aí, enquanto isso, o Albert estava ouvindo atrás da porta quando elas entraram no quarto. Eu achei o máximo a continuidade dessa cena. Eu achei o máximo ali. Porque o Albert, ele tá ali querendo ser igual a Márcia Fu, né? Achei o máximo. E aí, lá no quarto, o pau continuou torando ali. E aí a Luana começou a dizer: eu não vou falar. Aí a Luana começou a dizer assim: então manda ela se lascar pro Zack. E aí o Zack: a partir de agora acabou essa brincadeira. Eu sou adulta, você é adulta e parou. Eu não quero mais essa brincadeira porque eu fui respeitoso e hoje deu esse bololô todo. Eu não quero mais isso. E aí a Luana: Nessa, se você quer vir pra cá, pra cama, né, chamando ela pra dormir com ela na cama, pode vir. E aí a Flora: ninguém falou de trocar de cama não, tá doida? E aí a Luana: eu gosto de gente falsa e cínica não. Quem não se dá o respeito ainda vem perguntar se eu fiz alguma merda, porque tudo é brincadeira, me poupe, tenha palavra, entendesse? E ela começou a gritar ali, as duas começaram a falar. E aí a Gisele foi que começou a ameaçar, então, que ela não ia trocar de cama algum em nenhum momento. E aí o Zack e a Luana continuaram a treta deles. E aí a Luana disse: eu ouvi alguém falando, Luana vai dormir com tal pessoa. Por que tu não vai dormir com o Zack? Aí amanhã tá falando mal de macho e o macho mandando eu me lascar como se eu tivesse feito alguma coisa. E aí a Flora, a Gisele chamou a Flora e aí perguntou assim pra Flora: eu falei algo da Luana? E aí a Flora responde que não. E aí o Zack diz: eu não tô falando nada com você, menina. Foi respondendo a Luana. E aí a Luana perguntou assim pro Zack: por que tu mandou me lascar? E aí o Zack responde assim pra ela: porque tu tá tomando as dores, porra. Tu nem sabe se é verdade ou mentira ficar falando meu nome como se eu tivesse falado alguma coisa. Eu não falei nada com você, mano. E aí a Luana: mas quem falou foi a minha amiga. E aí o Zack fala: mas não fui eu. Tira o meu nome da tua boca, eu tô cansado já disso aí. E aí o Albert entrou ali no momento atrás da porta ali. Foi o máximo o Albert ouvindo atrás da porta e depois ele entrando dentro do quarto para ouvir o resto da história. E aí a Luana começou a ter outro ataque. O Albert veio escutar a fofoca para falar do posicionamento, que não concorda com a atitude de tal pessoa. Vai dormir, Albert. E aí o Albert: e quem é que me deixa dormir aqui dentro? Aí ele fala: oxente, teus amigos estavam cantando aqui, por que tu não vai reclamar com eles? Tu dorme na sala e não no quarto.
E aí a Flora pediu ali para eles pararem de encher o saco, que era a falta de sexo, que tava todo mundo ali, o que uma gozada não faz na vida de uma pessoa e tal. E aí a Gisele começou ali contar a versão dela dos fatos, do jeito que estava acontecendo e tal. E aí a Luana disse que a Gisele, no outro dia que isso aconteceu, ela tava super mal, porque de fato eles já haviam beijado uma outra vez. E aí as meninas ali começaram de novo a discutir. E aí a Gisele seguiu. Se for para você falar tudo, vamos falar tudo. Você quer pagar de doida? E aí pronto. O negócio foi piorando ali. Você quer pagar de doida comigo, mulher? E aí ela começou a dizer assim: eu não sou sua amiga e não falo as suas coisas não, tá bom? E aí a Babi se meteu ali no meio: vamos parar, vamos parar. E aí a Gisele diz: o que você fez de sair lá fora pra falar merda? Você quer falar? Então vamos falar. Se é pra falar a merda dos outros, vamos falar. Se é pra segurar as picas, você tem que ser... Você tá com medo de ser cancelada? Bora falar. Você não quer ser a doidona? Não quer cuspir na cara dos outros? Então vamos começar a falar. Continua falando. Não quer falar de mim? Eu não tenho medo, não. E aí depois a Luana começa a dizer: eu falo de você porque eu fico preocupada com a sua crise de ansiedade. E aí a Gisele responde assim pra ela: eu fico preocupada com você e com as merdas que você fez e ninguém sabe. Vamos falar então. Você quer pagar de doida? E aí a Gisele começa a dizer: segura suas picas, senão eu falo das suas picas. Melhor você ficar quieta, porque eu sei muita coisa de você que acaba com você aqui dentro. Aí a Babi começa a dizer: calma as duas. E aí a Gisele diz: então bora segurar as picas. E aí pronto, as duas começaram ali de novo. Aí a Babi vai separar as duas, manda a Luana ir para outra cama lá e tal. E aí elas começaram de novo uma pequena discussão ali. Aí a Gisele: eu me fudi tanto nessa vida hoje, em tantas camadas. E aí o Zac tava puto. E aí o Zac reclamou que ele tinha que cuidar dos porcos cedo da manhã. Aí a Gisele disse que ela não falou que ela era oferecida e pronto. E aí o Zac disse assim que ele sabe o que ele falou. E aí o Gilson tava dizendo que tinha uma cama ali e tal. Gente, foi uma maior confusão o que aconteceu. E aí, no final das contas, a Gisele encerrou a discussão dizendo que se a doutora Raquel estivesse lá, ela iria estar passando mal. Que teriam que dar o replay e mandar para o celular dela para ela ver tudo. E que ela ia ser a pessoa mais feliz com esse beijo porque ela sonhou com isso e que ela realizou os sonhos da Raquel. Puxada de saco essa, né, Gisele? Pois enfim, né? Foi só isso aí que aconteceu durante a madrugada. Uma treta, assim, que pra mim não teve o menor sentido. E aí, de manhã cedo, né, quando começou ali o trato dos animais, a Fernanda perguntou assim pro Gilson e pro Fernando que treta foi aquela no pós-festa. Inclusive, ela disse que loucura foi essa entre a Gisele e a Luana. E aí o Fernando começa a dizer assim que nem ele entendeu o que foi que aconteceu entre as duas. Mas ele começou a dizer ali que percebeu que a amizade entre elas se tornou bastante perigosa. E aí quando ele desceu para ajudar, para começar o trato dele, a Fernanda foi junto com ele. E aí ele começou a dizer assim que as falas da Gisele sobre revelar segredos da Luana é uma amizade perigosa. Aliás, perigosíssima, inclusive. Aí ele disse que a Gisele estava fazendo uma chantagem emocional contra a Luana. E que se fosse com ele não ia aguentar ficar numa amizade dessas de jeito nenhum. Aliás, se tem uma coisa que ele fala também, é que a Gisele não tinha bebido naquela noite. E que a única coisa que a Gisele poderia estar era com ressaca moral, porque ela realmente não havia bebido. E de fato ela não bebeu.
Deve ter bebido um ou outro golezinho ali, mas não bebeu muita coisa mesmo. Eles estão controlando bastante as bebidas ali dentro que eles estão dando para a fazenda. E aí o Fernando critica muito essa atitude da Gisele. E ele falou, né? Se a Gisele, eu não fiz nada para ela me expôs aqui dentro, imagina então o que ela faria com a Luana, sabendo de algum segredo dela. E aí o Zack disse ali que o que aconteceu entre ele e a Luana foi uma palhaçada. E aí ele disse assim que inclusive ela nem teria direito de cobrar alguma coisa da Gisele ali, que ela não tinha nada o que cobrar da Gisele. E a Babi também até se meteu no meio e disse assim que o conflito entre elas era uma coisa delas e não tinha nada a ver com as outras pessoas. E ainda falou sobre os comentários do tal segredo que a Gisele sabe da Luana. E que se a Gisele revelasse, ia estragar tudo ali da Luana. Inclusive ela falou, né? Isso é uma história esquisita. E aí até o Love falou, bom, isso deve ser algum segredo de lá de fora. Porque se vai acabar com ela, é alguma coisa lá de fora. Aí a Babi disse que na visão dela não é lá de fora, é alguma coisa de dentro do jogo, porque ela deve estar sabendo, e a partir daí, isso pode estragar o jogo que ela vem fazendo dentro da casa. Seja lá como for, eu vou já te contar que segredo é esse que a Luana tem. A própria Luana revelou, tá? Que segredo é esse. Mas o Zack continuou dizendo que o embate que ele teve ali, por exemplo, com as pessoas ali, nunca passou do nível do respeito e que ele nunca desrespeitou a Gisele e nunca falou que ela era uma oferecida. Ao contrário, ele chamou ela de convencida, que não tem nada a ver com oferecida. Mas uma pessoa convencida é completamente diferente, né? E aí ele também falou que ele teve um embate com a Júlia. Ele também relembrou que durante a festa ele viu o Sasha tentar uma reaproximação com a Flora, criticou a atitude da Flora em permitir essa reaproximação. Então ele fala que não gostou muito disso e tal. E aí a situação foi se encaminhando assim durante a manhã. E aí numa conversa ali com a Flor na casinha da árvore, o Fernando disse ali que ele ia conversar com a Gisele, com a Luana, procurando alertá-la sobre a Gisele. Disse ele assim que a Luana precisa ter cuidado com essa amizade, com a Gisele, porque a Gisele ela acaba sendo uma pessoa tóxica e que é uma pessoa perigosa. Disse ele que vai falar assim: cuidado com quem você está andando, você está mexendo com gente perigosa. E aí a Flor conta, mas a Gisele é uma advogada criminalista, e aí ela já está treinada a não desenvolver relações muito profundas com as pessoas e tal, então por isso que ela não desenvolve essas relações profundas, enfim e tal. Mas o Fernando disse, não é isso. Ela é uma pessoa perigosa, porque se ela ameaça contar algum segredo é porque ela sabe da vida das pessoas. E queria alertar a Luana para ter cuidado ali com a Gisele. E aí depois a Gisele foi conversar com a Camila. E aí a Camila disse assim que escutou essa troca de ofensas entre as duas, mas não tinha entendido o motivo dessa discussão porque ela estava dormindo. Coisa, aliás, que a Camila só sabe fazer nesse jogo, né? Dormir. E aí a Gisele relembrou o que aconteceu aí entre as duas. Toda a briga entre o Zack e a Luana, o beijo que aconteceu entre elas e tal, e a forma como a Luana falou. Aí também, nesse momento, a Gisele revelou que a pessoa que havia dito que ela tinha falado mal do Zack era a Su. Então ela também já deixou bastante claro, era a Su que estava envolvida nessa história. Tá bom? Então já ficou muito claro, claríssimo o que levou a toda essa história a desandar. E a Camila sabe de toda essa história, né? A Camila simplesmente ouviu as duas hoje, os dois lados dessa história. E se a Camila juntar as peças, a Camila vai saber
a história todinha. Não sei se ela vai ser tão esperta assim, mas ela ouviu o lado da Gisele e ouviu o lado da Luana. Ela pode juntar as peças aí e compreender o quadro por completo. Seja lá como for, depois que a Gisele foi contar ali as coisas, teve um momento aí da tarde que a Luana chamou o Zack para conversar e pediu desculpas e disse que realmente ele não tem nada a ver com essa história e que única e exclusivamente ela descontou nele algo que ela já estava por aqui com a Gisele. Disse ela assim que não tinha nada, que ele realmente não tinha nada a ver com o que aconteceu, que ela tá com medo das próximas semanas do jogo. Disse ela assim que ela tá com medo da Gisele cair numa roça e ser eliminada. Revelou, inclusive, que se a Gisele for eliminada, ela vai bater o sino, porque ela não sabe mais o que fazer nesse jogo, porque todas as pessoas que ela gosta nesse jogo já foram eliminadas, e aí, se a Gisele sair, ela vai ficar perdida completamente. Disse aí a Luana, a mulher, que depois vai admitir para Camila, tá? Que ela está bastante decepcionada com a Gisele. Mas disse ela que ia bater o sino por causa da Gisele, caso a Gisele caísse na roça e fosse eliminada. Tá difícil, né? Entender a Luana, né? Muito difícil. E aí o Zack explicou que o romance, muitas aspas, dele com a Gisele não passou de uma brincadeira. E aí ele falou da história dele ter sido mal interpretado por causa do envolvimento dele com a Gisele. E aí ele disse, eu não falei mal dela. Eu disse que a Gisele é muito convencida. Eu não falei que ela era o que disseram que eu falei sobre ela. Que ela era muito oferecida. Eu não disse que ela era oferecida. Eu disse que ela era convencida. O que é bastante diferente. Muito diferente, inclusive, né? E aí a Luana meio que entendeu, né, que ela errou de fato no julgamento e que alguém aumentou essa história de modo a criar uma imagem negativa dele para elas, porque de fato ele não falou mal da Gisele. E eu espero que a Record coloque um VAR hoje à noite para a gente entender melhor até onde essa história tá indo, né? Porque tá meio complicadinho aí, vocês já notaram, né? Tá, um disse-me disse que se tiver um VAR, a gente já vai ficar mais esclarecido. E aí, a treta mudou um pouquinho de foco, porque o Zack depois foi reclamar da Babi se aproximando, aliás, das meninas ali do grupão. Ele disse ali que a Babi, durante as festas, bebe bastante e se aproxima muito das meninas de lá do grupão e fica parecendo ali que elas são melhores amigas. Ele falou, por exemplo, que a Babi abraça as meninas do grupão, enquanto ele fica dando broncas, enquanto, aliás, elas ficam dando broncas nele, no Zé Love, quando eles tentam fazer a mesma coisa, como se elas pudessem e eles não. E aí ela negou que ela faça isso e falou que ela lembra de tudo que ela fez durante a noite de ontem e tal. Tudo bem, ele não tá falando especificamente da festa de ontem, tá? Ele tá falando de outras festas em que as meninas de fato se aproximaram e que elas ficaram mesmo como se elas fossem muito amigas. A gente sabe que não é tão amiga assim, mas ele se refere a esses momentos. E aí não tem como eu tirar a razão do rapaz, né? Se são tão rivais assim, então não tem por que ter essa proximidade toda. Mas ele já deixou bastante claro que isso já deixou ele incomodado aí. E aí, como ele falou, já que você está se aproximando tanto delas, eu não vou mais ser seu amigo, eu não vou mais te contar segredos, não vou mais te falar sobre jogo, não vou mais te falar coisas que possam prejudicar as minhas estratégias de jogo. E aí a Babi disse, tudo bem, não fale mais nada mesmo comigo. E aí o Zack disse que ele vai se afastar mesmo da Babi,
que ele não vai mais falar. Ele vai, inclusive, disse que ele não gosta de pessoas que não admitem que estão erradas e que ele não vai mais defender a Babi quando for preciso, quando ela realmente precisar dele e tal. Ela não vai mais fazer isso de jeito nenhum, porque para ele é uma perda de tempo. E aí ele disse assim que ela vive se contradizendo, que já é a terceira festa na fazenda, que ela se comporta dessa forma e que prefere simplesmente sair de perto dela. E foi exatamente isso que ele fez, né? Eles mal falaram hoje. Apesar de que no rancho do fazendeiro, né, o Zé Love fez o quê? Chamou ele, o Cid e a Babi, né? Ele forçou ali uma convivência dos dois. Mas sobre o rancho do fazendeiro não dá pra eu te falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo aí. Aí depois teve um momento assim que a Gisele acordou bastante revoltada com a Luana. E aí ela disse assim que a Luana estava chorando o dia todo na casa, porque a Luana sabe que ela fez merda e que ela tá com o cu na mão. E aí disse a Gisele que estava tudo bem entre as duas até a Luana virar e dizer que ela foi assediada. E aí depois que isso era um crime sério e que tem muitas mulheres aí que passam por problemas assim e que ela não devia ter feito isso e tal. E aí ela faz uma coisa dessas ali no meio dessa história toda e tal. E aí a Gisele também diz que a Luana não tem inteligência emocional, que ela não pode sair gritando para qualquer um, principalmente com quem você confidencia as coisas ali. E que se a Gisele realmente não tá aguentando o tranco do jogo, bate o sino e vai embora. Aí depois, né, já no finalzinho assim da tarde, a Luana foi conversar ali com a Camila. Depois a Luana também foi conversar com a Gisele, tá? A Luana disse que caso a Gisele seja eliminada, ela vai bater o sino. Aí a Luana disse assim pra Gisele que ela já falou com o Zack, que ela já pediu desculpas pra ele e tal. Disse que entende que ele não é o Sacha, sabe muito bem que ele não é o Sacha, que não tá usando coisas do tipo e tal. E aí ela disse que queria se desculpar porque tem coisas ali que estão acontecendo dentro da fazenda, que ela não tá aguentando. Aí a Gisele até fala assim pra ela: você descontou numa pessoa coisas que não tinham nada a ver com elas. E aí ela disse: eu sei que você não é a Larissa, que ele não é o Sacha, mas se você sair, eu vou sair atrás de você, eu vou bater o sino e eu vou sair, se acontecer alguma coisa com a gente. E aí a Gisele responde assim pra ela: a gente não vai sair, a gente vai ficar pra final. Aí a Luana disse que se acontecer alguma coisa, se ela se queimar ou ficar mal, sem querer entrar numa roça, ou as pessoas tirarem ela não vai aguentar ficar sozinha nesse jogo, que ela não tem nenhuma condição psicológica de estar ali. Então, bate o sino, mulher, é a melhor coisa que tu vai fazer, tá bom? Se tu não tem a menor condição psicológica de estar na fazenda, bate o sino. E aí ela chamou a Camila e revelou o segredo que a Gisele sabe sobre ela. E aí eu vou te mostrar o vídeo ao invés de eu te falar este segredo, tá bom? Vai ser mais fácil você mesmo ouvir esse segredo dela aí, tá? Eu mesmo vou te mostrar. É um videozinho de 15 segundos, tá, gente? E você vai ouvir o segredo aí que a Gisele tem para contar sobre o que o que a Luana sabe, o que a Gisele sabe sobre a Luana. Olha só. A gente foi dormir, né? E ela começou a falar sobre um cara. E eu disse que eu fiquei com esse cara há uns 4 meses atrás. Ela falou assim: oxe, teu namorado. Aí eu fui e disse a ela: não, nessa época a gente ainda tava ficando. Ou seja, sabe? Mas dá a impressão de outra coisa. Aí eu falei pra ela: eu tava ficando com meu namorado ainda, mas ele não sabe que eu fiquei com ele. Esse é o grande segredo, tá bom? Ela ficou com outro cara enquanto ela tava ficando com o atual namorado sem que ele seja o namorado. Esse é o grande segredo, tá bom?
Depois ela disse que ficou bastante decepcionada com a Gisele, porque a Gisele confidenciou coisas para ela, e ela, na hora que a Gisele, que ela achou, né, que poderia ser útil para a Gisele agiu de uma maneira como se a preocupação dela não fosse importante. Foi isso aí que aconteceu entre elas, tá? Ainda agorinha, no final da tarde, aconteceu o rancho do fazendeiro, em que o Zé Love chamou o Sidney, o Zack e a Babi. Mas isso aí, gente, eu vou te contar no próximo vídeo, tá? Senão a gente vai ficar o resto da noite aqui, tá certo? Seja lá como for, vou ter que aguardar a edição da Record aí para ver se eles vão fazer um VAR mostrando aí o que aconteceu entre a Babi entre a Gisele e a Luana. Vamos ver se tem de fato essa história toda aí com esse VAR aí pra gente tirar essa dúvida, né? Vai ser bastante interessante se eles tiverem esse VAR, certo? Por isso, eu te encontro no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.